Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Físio Sem Limites. Aqui é o Dr. João Mendes. Eu sou o professor Ricardo Ambrosio. Com todo cuidado, não. Até respingou algumas coisinhas aqui. Vocês estão no Físio Sem Limites. Gente, antes aqui de falar sobre os nossos convidados, queremos passar alguns recados para vocês, tá? Aqui na descrição tem o link para a nossa plataforma com mais de 1000 exercícios físicos e terapêuticos para você poder utilizar com seus pacientes, utilizar com seus alunos e não ter mais problema aí com criatividade, né? Com aquela monotonia, poder utilizar da melhor maneira possível. E lógico, o melhor de tudo, tem toda a explicação do professor Ricardo Ambrosio mais em de cada exercício. Mais de 1000. Talvez quando você estiver assistindo esse episódio, possa ter 1200, 1500, 2000 exercícios, porque é uma plataforma viva, continua sendo sempre atualizado, certo? Também temos a formação em fisioterapia domiciliar avançada e alguns outros links de outros produtos aí também que podem ajudar vocês na carreira fisioterapêutica. Bom, Dr. Ricardo Ambrosio, com quem nós estamos aqui? Bora lá, vamos apresentar primeiro as damas, né? Hoje estamos com a minha veterana de faculdade. Olha só. Doutora Gisela Miyamoto. Aê, bem-vinda, Gisela. E aqui, ó, com o doutor Luiz Espanhol. Aê, seja bem-vindo também. Trilhando uma carreira no Brasil depois de passar um tempão fora, né, cara? Na Espanha? É isso aí. Na Holanda. Na Holanda, não. Apesar do Só nome. trocadilho pelo nome. E o Luiz estuda uma parte muito boa que o João gosta, que é a parte de corrida, né? Sim. Quem não gosta? Eu posso, corrida. nossa, quer que eu listo por nomes da região? Como que funciona? Não, porque estamos entre três aqui que gostam de Pô, corrida. como assim? Eu não gosto? Ah, olha, da última vez que a gente foi tentar correr... Na verdade, você correu... Tá, a gente só tinha... É o seguinte, fomos pra academia, nós só tínhamos um período de academia. Eu priorizo fazer a parte de exercício resistido, que é o que eu gosto. Aí ele foi correr, que é o que ele gosta. Beleza? Não, foi na outra vez. Eu corri 5 com você? É, meio que... Não quero mais, não aguento. Não sei o que. Mas claro que eu não aguentava. Mas você gosta de corrida? Eu curto, mas eu não sinto que meu corpo é muito preparado pra correr, tá ligado? Ah, então a gente vai conversar bastante sobre isso também. Vambora. Eu não sei se é um mito, mas sabe, quando eu tô fazendo exercício resistido, eu falo, caraca, é pra isso que eu tô aqui. Quando eu tô correndo, eu falo, mano, por que eu tô aqui? Imagina se você fizesse corrida de rua, ter que acordar 5 horas da manhã pra ir correr. Você fala, o que eu tô fazendo aqui essa hora que eu não podia estar dormindo? Bom, e a Gisela estuda uma coisa que a fisioterapia muitas vezes nem sabe que dá pra estudar ou que tem que ser estudado e nem entende a importância, que é a relação econômica que existe em todos os processos terapêuticos, né? Vamos começar falando um pouco disso? Como que é estudar a economia em relação à saúde? Por que isso é importante pro fisioterapeuta, Gi? Para o físio, né, cada vez mais, né, a gente tem essa reflexão, né, porque na verdade a avaliação econômica ela é muito importante para a decisão de políticas públicas, né? Então, o quanto uma intervenção vai custar, né, e não só isso, também vendo o benefício que essa intervenção vai causar. Dá um exemplo prático para ficar bem claro para quem está começando a ver a gente. Como que é isso? Fala o que você tem estudado para ter um exemplo para a gente falar, caraca, é isso, eu nem pensei que eu tinha que avaliar esse processo. Bom, eu estudo muito Pilates, né? Então, no meu doutorado, é sempre amante de Pilates, né? Então, eu comecei na graduação, aí depois eu fui para o mestrado, doutorado, e aí fui cada vez mais amando a técnica, né? E aí tinha uma lacuna entre a gente saber não só se o Pilates era bom, de forma de beneficiar os pacientes em dor, incapacidade, que são os desfechos principais, né? Mas se também ele valeria a pena investir para implementar dentro de um sistema de saúde, por exemplo. Então, aí foi por isso que a gente foi investigar. E essa investigação nada mais é do que uma análise de custo-efetividade, né? Eu saber o custo e o efeito, uma relação entre eles, né? Então, nada mais é do que a gente saber se uma intervenção vale a pena pagar para ser implementada, né? Então, uma intervenção ela pode gerar tanto um custo maior para o sistema, mas ter um efeito legal, mas pode também gerar uma economia e ter um efeito legal, né? Então, foi por isso que a gente foi atrás e a gente aplicou isso dentro do meu doutorado, né? Então, a gente investigou doses de Pilates 1, 2, 3 vezes por semana para saber qual que era a intervenção que valia mais a pena ser implementada, né, pensando nessa relação de custo e efeito. E hoje, o que a gente consegue dizer o que vale e o que não vale? Com alguns exemplos. O próprio Pilates valeria ou vale no sistema público de saúde? Bom, existem algumas, né, teorias que a gente precisa pensar sobre, né? Então,
a avaliação econômica, a gente tem que pensar em desfechos clínicos, não só no custo. E aí, quando a gente pensa em Pilates, a gente pensa em alguns desfechos relacionados à dor, incapacidade, não valeria tanto a pena você investir para implementar. Mas existe um outro desfecho clínico que é bem relevante à avaliação econômica, que chama qualidade de vida relacionada à saúde, que é transformada em anos de vida ajustados pela qualidade, né? Então, o que é isso? A gente avaliar, né, durante se um ganho, né, você ganha e melhora a qualidade de vida durante esse 1 ano de vida que você tem. E aí, nesse desfecho especificamente, seria válido implementar 3 vezes por semana o Pilates dentro de um sistema, né? Não é tão fácil assim, né? Mas se for pensar de forma simples, com o resultado de um estudo, a gente pensaria em implementar 3 vezes por semana, porque ele foi a intervenção que teve... Acho que é um termo que usa muito no dia a dia, tem o seu custo-benefício. Sim. Né? Então, vale a pena eu pagar pelo efeito que eu vou ter dessa intervenção. Luiz, pensando nesse sentido, do quanto que vale a pena você investir em alguma coisa para tomar uma decisão, pensando um pouco em corrida, cara, o que de fato a gente entende que valeria a pena investir financeiramente para a gente poder melhorar a corrida da população, de fato, assim, entendeu? O que vale a pena eu investir financeiramente, pensando no fator da população em geral, buscar a corrida? Beleza. Se a gente for pensar do ponto de vista de saúde, uma das atividades físicas que o pessoal mais recomenda quando a pessoa vai começar a fazer atividade física é caminhada, certo? Agora, olha que interessante. Quando a gente fala de economia, a gente está falando, na verdade, de otimização de recursos. Basicamente, é isso que a economia faz, né? Estudar a otimização de recursos. O recurso é limitado, você tem que usar ele da melhor maneira possível. E o dinheiro é uma das maneiras de dar valor para esse tipo de coisa. Eu vou colocar valor em uma outra coisa agora e depois eu volto para o valor monetário. Quando a gente pensa em efeito ou melhora de saúde, vamos supor que 5 minutos diários de caminhada faz com que você diminua o seu risco de morte por volta de 5%. Agora, vamos supor que na hora que você implementar o exercício corrida, são os mesmos 5 minutos, mas isso vai reduzir o seu risco de morte em 10%. Aí eu pergunto, com qual você fica? Corrida? Corrida, com certeza. A resposta certa depende. Por causa da segunda pergunta que você fez para a Gisela. Porque para você que não gosta de corrida, pode ser que você prefira usar mais tempo em 5 minutos, ou aumentar o seu tempo, ou pegar esses 5 minutos e fazer um programa maior de exercício para poder chegar ao benefício que você quer, ou simplesmente falar, não, para mim, reduzir 5% já tá bom. E eu não gosto de corrida e não quero implementar. Agora, para quem gosta de corrida, vai pegar esse benefício e vai trazer... Então, olha que interessante. Se a gente olhar só do ponto de vista da métrica, a métrica levaria a corrida. Mas uma tomada de decisão em saúde, ela não é tomada só pela métrica, né? Ela é tomada pela métrica e pela vontade ou pelas preferências do pagador. No caso aqui, não tem ninguém pagando, mas tem uma pessoa que quer receber esse benefício. Então, ele poderia tomar essa decisão, né? Quando a gente fala em implementar corrida para melhora de saúde, esse seria, por exemplo, uma comparação que a gente poderia fazer. Então, vamos fazer a Holanda, por exemplo, tem um programa para fazer pessoas que querem começar a fazer atividade física, iniciarem atividade física através da corrida. Por quê? Porque ela chega ao benefício, né? O Estado entende que a população vai chegar no benefício de saúde desejado mais rápido, ou seja, ele é mais eficiente com a corrida do que, por exemplo, com um programa de caminhada. E aí o Estado toma a decisão de implementar esse tipo de exercício. Mas isso você se refere a sistema particular e sistema público? Ou só o público que é feito essas Na Holanda tomadas? o sistema é misto, né? A tomada de decisão é feita pelo Estado e a administração do sistema de saúde é feito pelo privado. Mas, então, na verdade, a resposta é em ambos lá. Mas quem toma a decisão é o Estado, né? Agora, para outros sistemas de saúde, por exemplo, no Brasil, isso poderia estar dentro do público, por exemplo. Eu acho que até faria mais sentido estar no público, porque normalmente as empresas privadas estão pensando em nichos menores do que a população como um todo. Aqui no Brasil, né? Acho que o problema do público é que o maior acesso que a gente tem à saúde do sistema público acaba sendo pacientes crônicos com uma condição já um pouco mais avançada. Então, talvez por isso que não pense, né? Eu penso assim, a minha esposa trabalha numa UBS, né?
Principalmente ela faz saúde da mulher. Vida, te amo. Principalmente ela faz... sempre manda. Principalmente ela faz saúde da mulher. Embora ela atenda outros perfis lá dentro, a maioria dos pacientes, ou no caso, vão ser gestantes, porque vão até a UBS dela. Inclusive, gestante pode escolher a UBS que vai ser cuidado, não precisa ser a de referência da região, né? Mas a maioria são grupos de idosos e tudo mais. Então, talvez, alguma forma de acessar a população precocemente, né? Precisaria pensar num sentido como esse. Gisela, eu queria entender melhor, que até para mim tudo isso também está sendo novidade, né? São dúvidas minhas mesmo. Pensando no próprio Pilates, por que ele se tornaria, apesar do custo-benefício, mas por que ele se tornaria caro? É por investimento de equipamentos, é por mão de obra do fisioterapeuta ou do profissional de educação física, não sei qual que seria o direcionamento. O que pode tornar caro em relação a outras especialidades que também tem que ter um profissional envolvido? No Pilates em si, quando a gente fala de avaliação econômica, a gente avalia custos como um todo, né? Então, a gente não avalia só o custo em si da intervenção, né? Mas se a gente fosse pensar na implementação, a gente deveria pensar o quanto custaria o Pilates para implementar. Se a gente for pensar em pesquisa, o Pilates tem estudo que fala que para dor lombar, por exemplo, eu não preciso de equipamentos, né? Então, se eu fizer o Mat Pilates, que é o solo, já é o suficiente para esses pacientes. Então, não levar em consideração esse custo para a implementação em si, né? Então, ao longo do estudo, o que a gente avalia são várias coisas, né? Então, o paciente, quando ele recebe o tratamento, às vezes ele é acompanhado por 1 ano, ele vai ter demanda de outros custos para cuidar da sua própria saúde com medicamento ou com perda de produtividade, né, relacionado ao trabalho. Isso tudo é levado em consideração. Mas quando a gente pensa na implementação em si, né, no meu estudo, eu não fiz um estudo de implementação, né, mas o quanto custaria, na real, para o sistema implementar. O Pilates em si, ele tem um custo maior. Mas por que tem um custo maior? Porque qualquer tecnologia, né, de intervenção, ela vai custar mais, né? Principalmente as novas, com relação às anteriores. É a mesma coisa que a gente simular na nossa casa, né? Quando a gente vai trocar televisão, né? Quando você vai trocar para uma tecnologia nova, a tecnologia é sempre mais cara do que a anterior. E aí vale você pensar o quanto você quer, né, investir a mais para ter esse benefício, né? Então, os tomadores de decisão têm que exatamente pensar sobre isso. E não é só pensar o quanto o Pilates custa, né? Pensando que o profissional ele vai ter que ter uma habilitação, né? Ser qualificado para fazer isso, embora Pilates seja cinesiofobia, né? Cinesioterapia, desculpa. Eu já tô com medo de movimento. Eu achei que era para a cinesiofobia. Né? Eu tô com a cinesiofobia da corrida, né? Que é um intervalo muito grande entre correr e gostar. Gostar de correr, né? Mas a gente tem que pensar nisso, né? Então, a implementação em si, ela não é fácil, porque pensando na dor lombar, quantos pacientes, na real, no Brasil, precisariam, né, ser beneficiados por isso, tá? E aí, quando a gente vai pôr isso no papel, então, às vezes, não é um custo adicional de R$800 por ano, né, que o governo vai ter. Se multiplicar isso pela prevalência da dor lombar no Brasil, né, o investimento é muito maior, tá? Mas existem casos, por exemplo, que pode ser que a intervenção ela gere uma economia. E se ela gera maior benefício, não tenha dúvida que ela pode ser implementada. Mas tem esse fator importante, que é o quanto vai custar para o sistema investir nessa intervenção para abranger para toda a população que precisa disso. Eu vou lançar uma aqui, o Ricardo tinha pedido, que a gente tem um toque aqui, um encosta no outro quando quer perguntar, né? Pô, eu toquei primeiro, por que ele tá tocando de volta agora? Mas é que eu preciso complementar essa, porque quando começou a falar da economia em saúde, já veio um monte de coisa na minha cabeça. Eu sei que, obviamente, não é você que decide, mas, obviamente, estuda e poderia me dizer isso. Já que a gente está falando em economia em saúde, custo-benefício, isso, por que ainda existem tantos procedimentos e técnicas comprovadamente nada eficazes, que isso vai gerar uma oneração muito maior para o sistema, são utilizados? Eu vou ter que falar. Sorry. Pode. Desabafa, Luiz. Porque depois eu tô ouvindo tudo isso e começo a pensar em várias técnicas aqui do SUS que eu falo, não deveriam existir.
Não, eu vou deixar a Gi falar da parte econômica, tá? Mas assim, a gente tem que dar alguns passos atrás da tua pergunta. Porque, na verdade, entender melhor. quando a gente começa falando assim, ó, essa intervenção não tem efeito, a gente não fala de economia em saúde. Ela já não tem efeito. Se ela não tem efeito, ela nunca vai trazer nenhuma economia. Então a gente só começa a falar... E nem benefício. Não, total. Então a gente só começa a falar de economia em saúde quando existe algo que funciona, quando existe algo que tem efeito, certo? Então, algumas coisas ainda no nosso sistema, quero deixar bem claro que eu sou um super fã do nosso sistema. Eu sou um super fã. Sim, a gente tem que... Mas é óbvio que a gente tem que olhar para onde ele pode ser melhorado, porque a ideia é que, tudo bem, ele é bom, mas ele pode com certeza ser muito melhor e é o caminho que a gente quer seguir. Então, primeiro deveria ser olhado para os processos de decisão, olhando as terapias, né, ou as intervenções que possuem efeito. Daí a gente começa a falar de economia. E aí eu vou deixar você entrar agora, mas é que essa parte, eu acho que o Brasil não está maduro o suficiente ainda para tomar todas as decisões, algumas são, mas todas as decisões de todos os aspectos de saúde para tomar decisão baseado em avaliação econômica. A gente ainda está engatinhando para aprender o que é efeito. Então imagina chegar nesse outro lado. Algumas áreas já estão lá, mas algumas áreas, por exemplo, a físio, por exemplo, ainda não tá super lá para esse tipo de tomada de decisão populacional. Eu acho que o que é super forte é vacina. Super, verdade. Vacina e fármaco, né? Então, vacina realmente só é implementado depois de uma combinação de estudos e com foco em avaliação econômica. Eu acho que é o mais forte. A físio está bem crua. Porque a gente tem estudo de avaliação econômica no Brasil antes de 2000. Né? Então, se a gente for pensar, depois de 2017 teve um boom assim, muito grande, mas ainda muitos estudos relacionados a doenças infectocontagiosas, né? Porque antigamente realmente era super preocupante, né? Mas quando a gente olha o Global Burden hoje, né, do Brasil e de outros países, tem um olhar, né, maior para as doenças musculoesqueléticas. Mas voltando à sua pergunta, no Brasil a gente tem a Conitec, que é um conselho, um comitê que toma decisões com relação à incorporação de novas tecnologias dentro do SUS. Então, se a gente olhar, né, a Conitec como um comitê e tudo que eles seguem é sensacional, tudo funcionaria, tudo seria implementado, né? Mas eu acho que vocês acompanharam um pouquinho durante a pandemia as decisões de implementação e tudo mais, de medicamentos, de tirar, né, retirar, né, medicamentos que já tinham sido implementados, né, inclusive. Então, a gente tem dois problemas. A decisão final, ela não é do comitê. Então, o que acontece? Para o comitê, qualquer pessoa pode falar assim, ó, eu acho que no sistema de saúde do Brasil deveria implementar Pilates. Aí eu vou lá e aviso o comitê, o Conitec. Aí passa por todo um processo, né, até a audiência pública, né, para chegar na tomada de decisão final com relação a investimento, né, de evidência científica, né, e consulta pública e tudo mais. Opa, eu me empolgando aqui com as mãos. E aí, no final, toma a decisão de que se aquela intervenção deveria ser implementada ou não no sistema. E aí, o que vai, né? Vai pro bem maior, né? Então, o comitê, ele não decide, né? Então, vai plenária, né? Senadores, deputados, e aí sim... O Conitec, ele recomenda, né? Na verdade, a decisão não está com o Conitec. O Conitec é um comitê técnico, né? Ele faz uma análise técnica e ele recomenda. Agora, a recomendação de um comitê técnico como o CONEC deveria ter um peso absurdo na tomada de decisão. Possivelmente foi essa que foi não seguida recentemente. Deu para entender? Em relação ao oxigênio da saúde, não falar nada. Que não é recomendado, mas mesmo assim foi aprovado. E ainda é interessante porque a ciência como um todo, né, engraçado, isso eu não vou falar o nome para não correr o risco de errar aqui, mas assim... É por isso que eu tô segurando as palavras aqui também, para não... A ciência, ela também é um exercício social, sabe? Então, na verdade, a tomada de decisão, ela depende do que num processo democrático como o nosso, ela depende do que a maioria pensa. E se a maioria não tem uma certa educação em ciência para entender o que tem que ser considerado, na hora que olha um relatório da Conitec, por exemplo,
às vezes nem entende o que está ali. Então, não é que às vezes o tomador, sinceridade, às vezes o tomador de decisão, ele não está mal intencionado. Mas ele não está nem mal informado, porque ele foi informado por um comitê. Mas ele não consegue entender que essa tomada de decisão tem que ser seguida baseado naquele relatório técnico. E ele acaba sendo influenciado, por exemplo, por uma massa crítica que acaba chegando com informações às vezes não acuradas, mas que faz uma pressão política a ponto dessa decisão ser tomada. Bom, eu quero mudar de assunto. Claro. E agora sim, vai ter correlação, tá? Mas antes disso eu vou fazer... A Gi falou sobre o Global Burden. Ele é um site que ele mostra como que uma série de questões de condições de saúde e doenças tem afetado a população em vários aspectos. Então vocês procurem lá dor lombar, vão ver como que isso é absurdo, né? É bem bacana, só jogar lá no Google. Agora é o seguinte, eu vou fazer uma série de perguntas, porque eu quero que a gente fale sobre custo-efetividade em prevenção. Então eu quero fazer um monte de pergunta anterior em relação à parte científica de como que eu entendo sobre prevenção de lesão. Então vamos lá. Como eu consigo fazer um estudo para definir se uma intervenção consegue prevenir alguma lesão atraumática, que não seja uma lesão por um trauma, que seja uma lesão, por exemplo, uma tendinopatia, alguma lesão mais... Deixa eu reformular para ser rápido, para ajudar no corte, né? Fico pensando isso. Como que eu consigo fazer... Qual estudo vai me mostrar que uma intervenção pode prevenir uma lesão que não seja uma lesão traumática no esporte, mas seja uma lesão que ocorra pela própria prática esportiva em si? Beleza. Eu acho que é para explicar o processo. O primeiro ponto é a gente entender que prevenção que a gente quer. A gente tem níveis de prevenção, mas eu acredito que você esteja falando da prevenção primária. Então, focando na prevenção primária, aí eu vou explicar um pouquinho o que é só para ficar em contexto. A prevenção primária, no contexto de lesões dos esportes, é o seguinte. Eu tenho um atleta que faz uma prática esportiva e ele está sem lesão. Ele não tem lesão. E eu quero que ele continue assim. Né? Isso é prevenção primária. Ou seja, eu quero que ele não se lesione, não tenha uma primeira lesão, vamos dizer assim. Essa é a prevenção primária. Quando a gente faz prevenção, a gente tem que ter um programa, uma intervenção ou algo do tipo. Então, qualquer coisa que avalie uma intervenção tem que vir de um processo científico adequado para isso. O nome que a gente dá para o melhor tipo de estudo que tem até hoje, né? Pode ser que amanhã inventem algum que seja melhor, mas hoje o melhor tipo de estudo que a gente tem para investigar intervenções em saúde chama estudo controlado aleatorizado. Porém, eu vou explicar o que é, mas eu já queria deixar claro que a tomada de decisão ela não é em cima de um estudo também. Porque, veja, prática baseada em evidência não é prática baseada em artigo. Então é lógico que a tomada de decisão ela tem que vir num imbróglio. Existem pelo menos 3 aspectos que a gente tem que considerar com a prática baseada em evidência, mas o que eu estou querendo colocar aqui é que, por vezes, a tomada de decisão tem que vir quando o corpo de evidência ele já é forte o suficiente para você fazer essa tomada. E às vezes um estudo só não causa essa força. Só para quando você lê uma revisão sistemática da Cochrane, vem falando assim, existem altas evidências, ou existem evidências moderadas, ou evidências baixas. É isso que quer dizer? É isso. Essa força de evidência, ela é computada basicamente por 2 coisas. Quantidade de estudos, então quanto mais estudos, melhor, e qualidade de estudos. Porque às vezes eu posso ter uma recomendação forte com poucos estudos de altíssima qualidade. E às vezes eu tenho uma recomendação forte com estudos de moderada qualidade, mas são muitos que apontam para a mesma direção. Então essas recomendações de uma revisão sistemática, ela é baseada principalmente nesses 2 critérios, quantidade e qualidade. E o que é uma revisão sistemática? Nada mais é do que um resumo, uma sumarização dos estudos controlados aleatorizados existentes. Tá? Então veja que o estudo primário original é um estudo controlado aleatorizado. Eu posso resumir eles para tomada de decisão, mas onde nasce a sementinha da ciência para estudos de intervenção como estudos de prevenção é o estudo controlado aleatorizado. O que o estudo controlado aleatorizado faz? Ele faz o seguinte. Ele pode ter um ou mais grupos, mas eu vou explicar com 2 grupos porque fica mais fácil. Então eu faço o seguinte, eu vou lá, seleciono uma amostra, né, que tem algumas características assim semelhantes com a população de interesse. Ela tem que representar a população de interesse. E na verdade eu vou montar 2 grupos, né, vindos da mesma amostra. E esses grupos eles vão ser divididos, né, a decisão para ir para um grupo ou para outro ela é aleatória. Por isso que chama estudo controlado aleatorizado. Ou seja, cada indivíduo tem 50% de chance aproximada de cair em um ou em outro grupo. E o ideal é que ninguém
Ninguém que eu digo, nem terapeuta, nem avaliador e nem o paciente sabe em que grupo caiu. Essa que é a ideia. Duplo Bom, cego. Isso, é triplo no caso, mas a gente não usa muito mais essa nomenclatura, porque existem outros aspectos que a gente pode cegar no estudo controlado aleatorizado. Então, por vezes, essa nomenclatura usa um outro que não são esses três, que normalmente estão nas listas de avaliação de risco de viés, e gera uma certa confusão em quem está lendo. Então, a recomendação hoje é não usar muito isso, mas seria, nesse caso, o triplo cego dessa nomenclatura que era usada anteriormente. Então, com esses dois grupos agora, o que eu faço? Em um grupo, eu entrego a intervenção do jeito que ela foi desenhada, e no outro grupo, ou eu não entrego, ou eu entrego uma outra intervenção, ou eu entrego uma intervenção que eu sei que não vai ter o efeito preventivo, mas eles vão estar recebendo alguma coisa, para fazer uma comparação. Então eu tenho 1000 corredores. Tá. Esses 1000 corredores não tiveram nenhuma lesão nunca até agora correndo, e eles estão há 1 ano praticando essas corridas e não tiveram nenhuma lesão. Eu vou colocar 500 corredores em um grupo que vai fazer um tipo de terapia de intervenção que eu acredito que seja preventiva, e os outros 500 vão fazer um outro tipo de intervenção. Vai. Perfeito. Isso aí. Beleza. Só um detalhe que no estudo de prevenção não necessariamente os indivíduos já são corredores. Existem estudos que eles não são e eles vão se tornar no estudo, que a gente chama de estudo com corredor iniciante. Isso é possível também, mas esse modelo, óbvio que você disse também é totalmente possível. Bom, aí o que eu faço, né? Eu entrego a intervenção no grupo, o outro está recebendo alguma outra coisa que não é intervenção de interesse, eu acompanho eles ao longo do tempo e vou mensurando, conforme o tempo passa, a taxa, né, ou a proporção de corredores lesionados em cada grupo. Chega no final do meu período de acompanhamento, o que eu faço é comparar essa taxa entre os grupos. Essa comparação entre os grupos, né, se houver diferença, é o que vai me falar se essa intervenção teve efeito ou não. E o efeito de interesse seria que o grupo que recebeu a intervenção tivesse uma proporção de corredores lesionados menor do que no grupo que não recebeu a intervenção de interesse. E quais são os fatores que mais vão prevenir lesões na corrida? O que a gente precisa ter ou fazer para prevenir algum tipo de lesão? Beleza. Principalmente para os iniciantes, né? Perfeito. Eu adoraria responder essa pergunta assim na lata. Por que eu estou falando isso? O processo de prevenção em si, para estudar a prevenção como um todo, não só no estudo, né, mas como sistema, ele tem basicamente assim, 4 etapas. Né? Você precisa entender o problema, você precisa entender a etiologia do problema, e é por isso que eu estou falando desse esquema, eu vou chegar lá daqui a pouco. Você precisa entender a etiologia do problema. Etiologia do problema é como o problema nasce, né? Incluindo fatores de risco, etc. Sabendo a etiologia do problema, como ele acontece, a ideia é que você quebre esse padrão. Se você quebrar esse padrão, a ideia é, você quebrou o padrão etiológico da lesão, então a lesão não vai existir. E essa quebra é o que você imagina que seja uma intervenção, e aí você testa ela. Esses são os 4 passos. Na corrida, a gente não entende muito bem o processo etiológico das principais lesões. Por quê? O Ricardo tinha comentado, né, a prevenção de lesões que são atraumáticas, etc. Para falar do tipo de estudo de prevenção, na verdade isso não importa muito, porque o desenho é o mesmo. Agora, o tipo de evidência que isso traz é muito mais fácil entender o processo etiológico de uma doença ou de alguma coisa aguda, porque você sabe onde aconteceu, então você consegue ficar próximo do evento causador. Do que, por exemplo, de uma coisa, vou chamar aqui de crônica, que talvez não seja o melhor termo. Em lesões dos esportes, a gente chama de lesão por trauma repetitivo. Né? Esse é o termo, antigamente a gente chamava de sobrecarga, mas hoje não é mais o termo recomendado, apesar de que eu estou dizendo isso porque algumas pessoas ainda devem usar esse termo para entender o tipo de lesão que eu estou falando. Mas hoje a gente fala lesões por trauma repetitivo. O problema da lesão por trauma repetitivo é que o paciente chega na sua mesa, ele fala, tô com uma dor aqui, tô com um problema. Aí você fala para ele, quando esse problema começou? Ele fala assim, ele não sabe, ele não lembra exatamente. Ele sabe determinar, né? Isso. Então, como ele não sabe determinar, a gente não consegue fazer uma varredura do que estava acontecendo naquele ponto do tempo. É diferente eu tô assistindo um jogo de futebol e eu vejo uma entorse de tornozelo. Né? Eu vi a entorse acontecer, inclusive por muitas vezes está filmado e você consegue ficar passando vídeo para entender o mecanismo, né, e tudo mais. Numa lesão de trauma repetitivo isso não acontece. E as lesões da corrida, as principais, assim, mais de 80%, 85% das lesões são essas. O que faz com que o entendimento do processo etiológico seja muito complicado. E aí, dentro daquele esquema de 4 etapas, se você não entende a etiologia, como que você vai sugerir alguma coisa para quebrar uma linha que você não sabe onde está? Ela é inexistente. Então, os estudos de prevenção de lesões na corrida, eles são muito do tipo assim, já que a gente não entendeu muito o processo etiológico, a gente vai meio que tentar alguma coisa que tem uma plausibilidade biológica, mas ela não é tão pautada dentro de uma etiologia bem estabelecida.
Por isso que muitas intervenções que a gente investiga acabam não sendo eficazes. O principal fator de risco que leva, por exemplo, um corredor a ter lesão é lesão prévia. E qual que é o problema desse fator de risco? Primeiro, ele não é modificável. Então, se um paciente chegou na minha frente e falou assim, ó, você tem histórico de lesão? Ele fala, tenho histórico de lesão? Como é que você vai voltar no passado e apagar isso para mudar esse fator? Ele não é modificável, não dá. E o segundo ponto é que se ele já teve uma lesão no passado, já falhamos, né? Porque ele já teve uma primeira. O ideal seria que o cara não tivesse nem a primeira. Concorda? Sim. Fora esse é o fator contundente que a gente consegue dizer que está dentro do processo etiológico. Ele não ajuda muito na prevenção porque ele não é modificável, mas ele ajuda a entender a etiologia. O restante de todos os fatores, name it, pode pensar o quanto vocês quiserem. Não está bem estabelecido ainda se é um fator de risco ou não. Então a gente, em outras palavras, a gente não conhece muito bem qual é o processo etiológico das lesões da corrida. Vai sinal da pedrada, que é uma coisa que acontece, tem até filmado, né? Uhum. Sinal da pedrada, você foi falar assim, de onde que veio? Por que você foi pensar, o sinal da pedrada é a ruptura das fibras musculares, né, do tríceps sural. Que acontece normalmente quando você está em repouso e faz um arranque muito rápido. Mas quantos 1000 arranques muito rápido a pessoa fez e não teve o sinal da pedrada? Então, né? Então é muito complicado. Beleza, pensando nisso, como que eu previno lesão? Como que eu uso a fisioterapia na prevenção de lesão? O que eu faço? Porque ficou uma nuvem aqui, né? Entendeu? Mas isso é bom. Porque agora, o que eu faço quando... Vamos colocar a pergunta de outro jeito. Fui contratado por uma equipe de corredores para prevenir lesões. Sou fisioterapeuta. O que devo fazer? Eu acho que o primeiro aspecto é educar, né? Então é mostrar o que... Porque o que acontece hoje é que as pessoas utilizam muitas coisas achando que vai prevenir, e pior de não prevenir é aumentar a Como, chance por exemplo, ou a probabilidade tipos de ter lesão. tênis, calçados diferentes. Os exemplos na corrida eles não são contundentes. Então, enfim, mas, por exemplo, no caso da corrida, tem 3 grupos de estudo grandes que avaliaram essa questão do tênis especial, que hoje nem está mais tão em voga, mas no passado teve, que é aquela recomendação do calçado para o seu tipo de pé ou tipo de pisada. Isso. Né? É interessante notar que em 2009, a gente falou sobre revisão sistemática, né? Em 2009 foi publicada uma revisão sistemática no British Journal of Sports Medicine, que é a principal revista de medicina esportiva do mundo. E essa revisão sistemática foi publicada com 0 artigos incluídos. Quer dizer que até 2009 não tinham estudos que tinham investigado se esses tênis preveniam lesão, e eles estavam vendendo a rodo. Eles publicaram essa revisão vazia? Está publicado no British Journal of Sports Medicine na edição de 2009, no ano de 2009. Aí, a partir daí, começou uma corrida dos pesquisadores para poder investigar isso. E 3 grupos se sobressaltaram, né? Vamos dizer assim. Um grupo, na verdade, não é um grupo de um país, na verdade é uma junção de pesquisadores americanos e canadenses. E eles fizeram essa investigação. Eu não vou entrar no detalhe do estudo, porque também acho que vai ficar muito técnico, mas a conclusão foi: se eu prescrever o tipo de tênis certo para o tipo de pé do cara, ele se lesiona mais. Esse foi o primeiro resultado do primeiro estudo. Um segundo grupo, que foi um grupo americano, que fez um estudo gigante, mas é militar. Então ele fez 3 estudos. O desenho era o mesmo, mas ele fez um na aeronáutica, um no exército e um na marinha. Mas eles fizeram uma publicação conjunta depois na JOSPT, e aí eu vou falar um pouco dessa conjunta para também não ficar muito comprido. Mas a conclusão desse grupo de estudos feito por esses pesquisadores foi que não teve diferença. E um terceiro grupo de Luxemburgo, um grupo europeu, também fez estudos investigando essa temática, estudos inclusive de qualidade, e um deles, não foram todos, mas um deles indicou que era melhor. Então o que a gente tem hoje? A gente tem 3 grupos que fizeram um estudo, um falou pior, outro não tem diferença, outro melhor. Como é que a gente faz a tomada de decisão em saúde quando a coisa é incerta? Porque você concorda que está incerto, cada um vai para um lado. Cada um falou uma coisa. Cada um fala uma coisa. Tomada de decisão em saúde, galera, é o seguinte: você só implementa com a certeza que dá certo. Existe dúvida se vai dar certo? Não implemente. O mercado de educação e o mercado de saúde não é igual ao mercado livre, por exemplo, de vendas de caneca, onde eu compro a caneca branca porque eu gosto. Tá? Não é assim que funciona. Então, a recomendação é essa. Se a recomendação é essa, a hora que eu olho para esse cenário e eu pergunto para vocês agora, seria correto eu implementar um tênis, né, especial para o tipo de pé ou tipo de pisada, né, para prevenir lesões da corrida? A resposta é não. Por quê? Porque ainda tem dúvida. Quer dizer que não funciona? Eu não falei isso. Então, para ficar bem claro, eu não falei
que não funciona. A gente tira isso do corte, não tem problema. Já bloqueio. Mas o que eu disse é que está incerto ainda. Então, deveriam haver mais estudos. Esses grupos, eu acho que o grupo, o que juntou americano e canadense, não está fazendo mais. O americano acho que parou também, mas o de Luxemburgo ainda continua fazendo alguns estudos. Então, a gente ainda tem que esperar um tempo para poder ver essa tomada de decisão. Agora, na prática, o que aconteceu foi que as pessoas pararam um pouco de prescrever esse tipo de tênis. Hoje em dia, a recomendação para... Mas nas redes sociais, os influenciadores continuam colocando muito disso. Isso que complica Verdade. mais, banaliza, né, a cabeça das pessoas. Não, verdade. Agora, a recomendação hoje para... eu quero ir numa loja, quero comprar um tênis, a recomendação é conforto. Então, coloco o tênis no pé, senti confortável, gostei, vou com esse. Porque é uma coisa engraçada também. Essa é a recomendação hoje, e no passado... Dá pra se sentir confortável só no pisar e sem utilizar na prática? Ou você pode se sentir confortável no momento e depois você... eu acho que isso é até possível, mas acho que é pouco provável. Normalmente o pessoal que corre, quando vai experimentar, corre na loja, esse tipo de coisa, sabe? Então, Essa assim, é a minha reclamação. Aí, ó, temos uma aí. não, mas, entendeu? Mas porque Pode acontecer. como você vai saber se o tênis é confortável para você se você não está utilizando ele, Você né? pode trocar depois de 10 km corrida? Acho que não. Não, eu vai acho que deixar. pode. Podia poder. Pelo menos, minha Aqui filha, eu não sei. eu comprei uma chuteira pra minha filha, Lili, papai te ama. Comprei uma chuteira pra minha filha e a mulher, ela falou, olha, eu não sei se vai ficar muito grande, pequeno, com meião. Ela falou, não, mas qualquer coisa você troca. Eu falei, mas ela vai ter jogado bola. Na loja ela falou assim, não, até um mês a gente consegue trocar. Jura que aqui é assim? Ou ela foi muito gentil, ou ela se expressou errado e já foi demitida, se você trocou. Ou às vezes Ou- coloca aqui, na verdade ela coloca como item de defeito da loja e não troca de uma maneira tão pelas vias normais. Ela já não deve estar sei. demitida também, né? Eu Porque acho que não pode. Eu sei Eu que acho que não na pode, Holanda é. a gente podia devolver até 60 dias. Mesmo né? utilizando? Mesmo utilizando. O que me deram dica, né, de seguidores de corrida, Pega a dica aí, galera, pega a dica. pega o tênis, corre na esteira, porque não vai ter o dano, né? Do O dano atrito. talvez é muito melhor. E aí você vê se é confortável ou não. Corre uns 2 quilômetros. Existem algumas lojas que têm esteiras próprias lá pra você fazer isso, né? Outra Hoje reclamação. menos, porque hoje os caras não estão fazendo mais os testes, né? Ah, não? Eita. E aí eu fui em várias lojas que tinham esteira e nenhuma estava funcionando. Então eu tive que correr pela loja. Ou pelo shopping. Mas aí, deixa eu só, e aí pra terminar só minha fala, e no passado o que acontecia é que às vezes acontecia da pessoa sentir o conforto. Só que ela sentia o conforto, o vendedor fazia o teste e falava, mas esse não é o tênis, esse aqui é o tênis. E normalmente ele é mais caro e É isso tudo que eu ia mais. falar. E, E aí o cara trocava o conforto que ele sentiu, que é o contrário do que eu tô falando, ele sentiu o conforto, aí eu falei, esse é o tênis pra mim. Ah não, mas esse aqui é o certo pra mim, tá bom. Então, e ele pegava o certo pra ele, né? E não era o recomendável, né? A gente tá vendo, hoje, pelo menos hoje, não é o recomendável. Mas eu não respondi a sua pergunta. Eu ia continuar com elas depois. Eu fui pra esse lado porque você me perguntou assim, não, então fui contratado, sou um fisioterapeuta, né, de uma Isso. equipe e tal, o que eu faço? Então, eu falei a primeira coisa, né? A primeira coisa Educação. é desmistificar. Então você educa, fala, olha, e isso é um processo que ele não é um processo de um dia de conversa, viu, galera? Então, assim, educação em qualquer coisa, ele é um processo longitudinal, você precisa ter cuidado na abordagem, tem pessoas que vêm com crenças muito fortes e tal, mas de maneira geral, a primeira abordagem seria essa. Eu acho que uma segunda abordagem seria olhar, porque a literatura traz algumas coisas que falam que funciona, né? Inclusive a educação hoje também está meio que em dúvida, mas existe evidência que mostra que sim, mas eu não estou falando da educação para prevenção, estou falando da educação de desmistificação, quando eu falei na minha primeira fala. Hoje, uma tendência em prevenção de lesões da corrida especificamente é o que a gente chama de retreinamento de corrida. Esse retreinamento de corrida que tem sido investigado, ele não é baseado naquela biomecânica minuciosa que a gente vê algumas pessoas avaliando e fazendo. Na verdade, ela é basicamente assim, ó, corre soft. O nome da palavra em inglês é soft. Aqui no Brasil a gente fala corre macio, corre suave. Que é correr sem ficar martelando o chão ou a esteira, sabe? Com barulho. Às vezes quando a pessoa está começando a correr, você começa a ver ela correr na esteira, por exemplo, ela faz faz muito barulho na esteira, né? A ideia é que faça menos. Se faz menos barulho, o que acontece? Você está encostando menos o pé no chão. Então, basicamente é isso que você está fazendo, né? E não está entrando tanto com calcanhar, talvez, que tem gente que entra muito e tal. Onde toca também não tem influência com lesão, não é isso que eu tô querendo dizer, mas tem gente que entra batendo quase que o tendão de Aquiles no chão, né? Que aí faz muito barulho mesmo. Então, o retreinamento de corrida baseado nesta recomendação, corre suave, já tem 2 estudos mostrando que
Não tem nenhum estudo mostrando que não tem efeito ou que não funciona, e tem 2 mostrando que funciona. Então há uma tendência ali. São 2 estudos, então veja que uma tomada de decisão com 2 estudos talvez ainda seja um pouco precoce, mas se você me perguntar assim, mas você tentaria isso? Eu tentaria, porque hoje a gente tem 2 contra nenhum estudo feito que não mostrou efeito, né? Então esse é um ponto. O outro ponto é a própria educação. Acho que basicamente é isso que existe na literatura, né? E a outra, acho que a terceira vertente, então a primeira vertente é essa da desmistificação, a segunda vertente é olhar o que tem na literatura. A terceira vertente seria, beleza, a gente não tem muita evidência sobre algumas coisas que nunca foram investigadas, né? E elas nunca foram investigadas, talvez a gente não consiga determinar a efetividade, etc., mas existe as questões de preferência de paciente, né? E crença de paciente, e que talvez, por exemplo, se um paciente já faz alguma coisa que ele acredita que previna, mas não tem evidência nem que previna ou nem que não, talvez não vale a pena tirar. Então ela não entraria no imbróglio do desmistificar, entendeu? Você deixa por risco e conta do próprio paciente que acredita que funciona, você não tem evidência para tirar, então mantém. Então basicamente essas seriam as 3 linhas, assim. Então, resumindo, isso serve para qualquer coisa, que eu falei especificamente de corrida, mas serve para qualquer coisa. Desmistificar ou educar, olhar as evidências, né, e fazer a prática baseada em evidência como ela deve ser com os 3 pilares, mas muita evidência não existe para muita coisa, então não quebrar as crenças e expectativas do paciente quando a evidência não diz que ela tem que ser quebrada, ou seja, quando ela não está no primeiro bloco. Não, show, perfeito. Bom, acho que tem uma dúvida ainda quando eu falo de custo e efetividade. Quando eu penso em governo, o caro e o barato é um valor. Quando eu penso na minha clínica, o caro e o barato é um valor. Quando eu penso no plano de saúde, o caro e o barato é outro valor. Como que eu entendo o que é caro e o que é barato, Gi? Esse é um bom ponto, porque quando a gente começou a estudar avaliação com fisioterapeuta, a gente começou a pensar o que isso seria de benefício para o físio, né? Então, eu atendendo particular, se eu cobro uma sessão de uma intervenção que é mais cara, para mim, por que eu vou trocar essa intervenção que eu ganho mais, sendo que eu posso receber muito mais do que eu trocar para uma intervenção que talvez eu receba menos, mas que é mais custo efetiva pensando na físio, né? O meu orientador da Holanda, ele fazia muito essa reflexão, né, para mim, né? Então, esquece tomador de decisão, porque ele realmente vai para o custo efetivo, deveria ir para o custo efetivo. Mas qual o benefício, né, para o fisioterapeuta, que é o que recebe, né? E aí eu acho que a frase que eu sempre falo para ele é pensar em comunidade, né? Então, você pensar de forma custo efetiva, independente do sistema, né, implementar uma intervenção que vai gerar economia ou que vai trazer valor para o dinheiro de qualquer pessoa que esteja gastando, isso é pensar em comunidade, porque a gente está pensando em evitar um desperdício com uma intervenção que ou é muito cara e não tem tanto efeito, né, ou realmente não vale a pena pagar, né? E aí pensando, se a gente for acumulando, né, pensando, né, que eu estou evitando desperdício e eu estou acumulando esse recurso financeiro de alguma forma, vai beneficiar outras pessoas, né? Então, se a gente pensar doença musculoesquelética, mas se a gente pensar no câncer, né, os tratamentos são caríssimos. Então, se eu tiro um pouquinho daqui, né, de uma doença que eu posso tirar, eu posso beneficiar outras, né? Aí eu sempre falo na mãe, né? Então, trata, né, os pacientes como se fosse alguém da sua família, né? Então, será que a sua família ela poderia ter esse benefício de ter uma intervenção cara sendo paga pelo sistema ou do convênio, ou você ter esse benefício, né? Porque o próprio paciente pode ser seu pagador, né? Então, você mostrar para ele que uma intervenção vai ser mais válida para ele, né? Provavelmente ele vai escolher, né? Porque a gente tem que pensar na preferência do paciente também, né? É igual a televisão. O vendedor não vai querer ir lá vender para você, mas você vai tomar a decisão de se você quer pagar por aquilo ou não e o benefício que vai trazer para você. Então, quando eu penso em custo e efetividade, para o fisioterapeuta, é pensar que ele não está ali para ser um mercenário da saúde. Ele está para entregar o melhor resultado, que aquele resultado seja o mais breve possível e tenha um valor de custo que caiba no orçamento da pessoa e não um valor de custo que seja mantido só porque ele vai aumentar a sua renda. Beleza. Agora minha dúvida é o seguinte, estou pensando
pensando aí vocês dois. Estão pesquisando, coletaram dado para a Dedel, tem lá uma planilha gigante, fizeram os cálculos, falaram, porra, tá aqui. Se a gente colocar Pilates 3 vezes por semana para a população brasileira, vai dar 1 bilhão. Como que eu sei que 1 bilhão é caro ou é barato para propor uma intervenção para o governo? Chegar para ele e falar assim, ó, você vai gastar 1 bilhão. Como que eu sei que isso é caro ou barato? Você entendeu o que eu quero dizer? Sim. Na verdade, acho que a conta não é feita pelo valor absoluto, né? Eu posso fazer um comentário antes de resolver isso da pergunta que você fez pra Gi anteriormente? Eu achei muito interessante porque há pouco tempo atrás, mas assim, há dias atrás, eu fiquei sabendo do negócio. Eu nem sei se isso é verdade, mas o exemplo cabe. Eu acho lindo, que é o seguinte. Tem gente hoje comprando moeda de R$1 por 5. Exato. Exato. Comprando nota de 2 por 10. E aí você falou assim... Como é que a gente põe valor nas coisas e tal? Então, acho que a primeira resposta para isso é que o valor ele é relativo. Porque se eu pegar monetariamente 2, ele vale 2. Mas o valor, ele não é monetário. O valor, na verdade, é nosso. É a gente que dá o valor para ele. Então, por exemplo, né? uma moeda em que eu tenho a percepção que ela está começando a ficar rara. Então, por exemplo, hoje todo mundo paga com celular e tudo mais. Se você chegar numa mercearia de bairro onde a pessoa precisa de troco, por vezes ela vai preferir não te devolver 5 para poder ter uma moeda de 2. Né? E aí o valor daquela moeda de 2 não é só o valor monetário que ela representa, é o serviço que ela vai conseguir dar de volta para um cliente que para ela vai voltar em outros benefícios. Então o valor é dado por isso, ele é diferente. O valor que você dá para uma coisa, você dá para uma coisa é diferente. Então você vai falar assim, isso quer dizer que a tomada de decisão, né, de implementar ou não, por exemplo, uma intervenção, ela não é só pela métrica, ela é pelo contexto em que a gente está e as preferências daquela população e etc, né? E aí, mas aí, bom, isso a gente falou do valor. Quando a gente fala da métrica, que é o que você está falando, então, por exemplo, assim, 1 bilhão, vou implementar ou não? Cara, eu não sei, na verdade eu tenho que saber o quanto de unidade de efeito isso vai me trazer. Então, normalmente a medida é relativa, é o quanto que eu estou pagando por unidade de efeito, não só o quanto eu estou pagando, né? É lógico que, por vezes, o quanto você está pagando no montante, sem pensar... Então, por exemplo, eu tenho uma clínica e eu sou o cara que estou tentando tomar a decisão do que implementar na minha clínica. 1 bilhão para entregar uma intervenção hoje, e eu estou montando minha clínica, eu sou um fisioterapeuta, etc., cara, para mim não dá. Eu, fisioterapeuta, desculpa, não dá. Então não preciso nem pensar em efeito, cara. Aí eu concordo. Mas normalmente não é assim a tomada. Quando a gente fala de governo e tudo mais, né? A tomada de decisão é o valor. Então, às vezes, esse 1 bilhão... Na verdade, quando você transforma ele numa medida relativa por efeito, ele se transforma, por exemplo, em 10 mil por efeito. Aí você fala, opa, pera lá. Então, quer dizer que se eu investisse 1 bilhão, esses caras aqui vão melhorar tantas unidades de efeito e eles que iam parar de trabalhar, parar de produzir, etc., vão continuar trabalhando, vão continuar produzindo, que vão fazer com que esse 1 bilhão se transforme em 10 bilhões. Então, eu vou investir 1 bilhão para um retorno de 9. O problema é que todos os retornos são tardios, né? E normalmente as políticas querem retornos que são no mesmo mandato. 4 anos. Perfeito. Quando a gente investe, eu estou falando de investimento agora né, bancário e tal, já é um tempo que nos incomoda. Então, por exemplo, às vezes você vai fazer um investimento lá, que é um investimento que você vai ter retorno em 5 ou 10 anos. Bom, tem gente que investe, tudo, talvez os caras sejam um pouco, mas vamos falar assim, os caras que investem assim no meu nível, pelo menos, sabe? Os normais, vamos dizer assim, não sei se normal é a palavra melhor, mas enfim. Você pensa que você vai tirar uma grana e investir para ter um retorno em 5, 10 anos e é um dinheiro que você não pode mexer, você já, opa, né? Será que é fácil? Será que não faz? Imagina quando você pensa em sistema de saúde, cara. Sistema de saúde às vezes está pensando em vida. Quando você pensa em vida, você tem que esperar um ciclo de vida para começar a ter efeito, cara. É tipo 60, 70, 80 anos. Então, assim, é complexa a tomada de decisão. Ninguém diz que é fácil. Né? É complexo pra caramba. Mas existe um caminho, né? Existe um caminho. E o problema é que o caminho não está sendo seguido. Se ele for seguido, já vai ser complicado. Imagina se ele não for seguido, né? Isso que o Luiz comentou, a gente fala que é o quanto o tomador de decisão ele está disposto a pagar, né, por uma intervenção, por um ponto de melhora no efeito. Né? Traduz isso para as pessoas. Vamos dizer, o Pilates, você tem que pagar R$1.000 para ter uma unidade de efeito numa escala de 0 a 10 de dor. Então, beleza. Vamos só para ficar mais claro. Vamos imaginar que o efeito é, eu invisto R$1.000 no Pilates e minha dor em 6 meses vai de 10 para 9, 10.
E isso ele melhora. A gente fala em ano, que aí... Tá bom. 6 meses, pô. É que eu tenho toque. Mas vamos lá, um ano. Mas Então é isso que eu vou pensar. Eu vou pensar assim, quanto que eu invisto em um ano para o minha dor de uma escala de 0 a 10 reduzir 10%? Isso. E aí o tomador de decisão, vamos dizer, cada país ele tem o seu. Né? Então, no Brasil, a gente não tinha um valor especificamente e ele foi definido há pouco tempo, né? Acho que 1 ou 2 anos. Então, agora o tomador de decisão ele tem essa métrica de que, se essa intervenção ela foi abaixo desse valor que eu estou disposto a pagar, ela pode ser implementada. Beleza. Vamos falar de dor rapidinho, só pra gente continuar? Acho que eu tô tentando só deixar mais tranquilo pra gente poder dar exemplos mais práticos, né? Porque muita galera nunca nem falou de economia, nem de nada, né? Vamos pensar em dor. Primeira coisa que eu quero saber, quantos % eu sei, mas pelo amor de Deus, eu quero saber de vocês, nessa parte da vida de vocês. Quantos % da minha dor deve ser reduzida para ser considerada efetiva alguma coisa? Eu acho que depende muito da disfunção, né? Então, a dor lombar, eu acho que são 20%. Se você comparar com outra intervenção, para considerar uma melhora clinicamente relevante, de 0 a 10 eu teria que melhorar 2 pontos. Beleza. Então, para eu saber se alguma coisa, para eu medir o custo-efeito de alguma coisa, de alguma intervenção, eu vou avaliar ela pelo tempo suficiente que ela vai reduzir aquela dor em 20%, ou ela reduzindo 10, eu já crio a expectativa que se eu dobrar seria isso? Como que funciona? É uma relação de custo-efeito. Então, eu posso pensar, a relação ela vai dar 1.000 para 1. Mas eu posso olhar lá, por paciente, na verdade, quanto foi gasto em média? R$200. E ele teve uma melhora de quanto? De 2, que é clinicamente relevante. Então, eu posso pensar nisso e implementar. Então, não é só essa métrica que é a tomada de decisão. Eu tenho que olhar o quanto ela me gerou por paciente de economia ou de custo e o quanto realmente ela gerou de benefício. Né? E aí, você pode ir na sua clínica falar para o paciente, o exemplo do Pilates, se você pagar R$800 no ano, você vai ter uma melhora de 2 pontos numa escala de 0 a 10 de dor. Né? Para você isso vale a pena? Vai ter paciente que vai falar sim, eu vou pagar, mas tem paciente que vai falar que não. Né? Então, a tomada de decisão ela é mais ou menos em torno disso. E aí o que você falou do bilhão nada mais é do que um impacto orçamentário. Né? Então, o governo, para decidir, ele precisa desse impacto, né? Que é multiplicar essa média por paciente quanto vai ser gasto, pelo tanto de pessoas que vai usar. E aí ele vê, será que é viável implementar? Só que não tem só do lombar. Ele tem que ver dentro do seu orçamento qual de todas as outras patologias que ele tem que dar prioridade, por exemplo. Se a gente for pensar na época da pandemia, não tinha dúvidas que tinha uma única prioridade. Sim. Né? Então, várias cirurgias para qualquer coisa foi cancelada. Hoje existe alguma definição para essas prioridades, já que não estamos em período pandêmico? Eu acho que não. Eu não sei se tem. A gente deveria se basear pelo contexto nacional. Né? Então, se a gente voltar lá no Global Burden... Ops! Se a gente for pensar no Global Burden, né? Então investigar quais são as doenças que estão realmente impactando. Mas eu acho que não é só isso, né? O grande problema é que a gente está lidando com vida, né? Igual o Luiz falou, né? A gente está dando o valor monetário, né? Às vezes não é só a métrica. E é a mesma coisa para a vida. Né? Então, para mim, independente da doença que minha mãe tenha, ou que o meu marido tenha, ou que o meu filho tenha, para mim é prioridade. Né? Eu acho que isso se torna muito difícil quando a gente joga, né, uma pessoa decidir para uma população. Né? Então, esses estudos epidemiológicos, né, o mestre aqui da epidemiologia, eles servem para isso, né, para identificar quais são os problemas reais da população atual. Né? Então, o que eu preciso, quem eu preciso beneficiar e quem eu não preciso. Porque, às vezes, tem doenças que são super raras e custam milhares. Mas eu não vou deixar de beneficiar essas pessoas porque o custo é muito alto da intervenção. Então, assim, é extremamente complexo quando você lidar com dinheiro, né? O valor que você tem que pagar, mas você está lidando com a vida. Então, para a sua televisão, não importa, mas quando eu começo a lidar decisão de salvar a vida ou outra, aí fica muito mais complexo. Porque quando a gente fala de vida, também entra na questão da equidade, né? E aí que tá o problema, a equidade é um conceito social. Então, a tomada de decisão, ela não é unilateral, né? Mas o que talvez facilite, não sei, talvez, né? A gente pode brincar de tomar decisão aqui para entender como que isso
é feito, né? Então imagina, no exemplo que você deu, vamos supor que você gaste mil reais por mês para implementar certa intervenção no teu serviço. Então a primeira coisa que você tem que pensar é assim, ó, se só tem uma intervenção eficaz para certa patologia, não tem decisão a ser tomada. É aquela, só tem uma. Então, normalmente, quando a gente toma decisão em custo-efetividade, a gente chama que a gente está ganhando eficiência. Por isso que chama economia, é eficiência de recurso. Então, você precisa estar comparando pelo menos duas. Tá? Então, vamos supor que você está gastando. E eu vou falar que as terapias nem são diferentes do custo, para poder ficar mais fácil de entender. Então, tem duas terapias que eu gasto R$1.000 por mês para poder implementar ela. No ano, então, ela vai me dar 12 mil. Só que olha que interessante, a A, ela vai me dar 12 mil com o paciente melhorando 10%. Vamos fazer a primeira brincadeira aqui. A primeira brincadeira é assim, ó, o paciente vai melhorar 10%, só que a média desse paciente que eu tenho da intervenção A é cair de 9 para 10. E no outro cenário que eu tenho, que é o cenário B, ele cai de 2 para 1. Entende que só esse cenário já te faz entender que o cenário A ele é menos favorável do que o cenário B? Então, o tamanho do efeito também não é a única coisa, porque o tamanho do efeito é o mesmo nos dois, é 10%, mas aonde o paciente está na gravidade de doença também pode... Um precisar mais, outro não precisa. Exato, exato. Assim. Agora, vamos trazer os mesmos, então 20%, que é o mínimo, e vamos trazer a mesma gravidade da doença nos dois casos, mas a intervenção A, pro cara poder ter alta da minha... Não tô falando nem melhorar tudo, porque em dor a gente sabe que às vezes é, né? Mas pro cara ter alta e falar assim, ó, beleza, você tá ok pra seguir aqui fora da clínica, ele demora 6 semanas. Com a intervenção B, ele demora 4. Se ele demora 4, eu libero 2 semanas pra ter um novo paciente. Então agora, esses 12, porque um paciente novo tá entrando e ele vai me pagar, ele é compensado por mais paciente entrando pra mim aqui no ano, porque essa intervenção melhora no mesmo efeito, mas antes. O tempo é mais curto. Então, qual que é a tomada de decisão aqui comparando o cenário A com B? É B. Porque eu vou conseguir ter mais paciente me pagando para compensar os 12 que eu estou gastando. Então, quando o clínico, né, o fisioterapeuta pensa em avaliação econômica, às vezes parece muito abstrato porque ele não está vendo aonde que ele vai, na verdade, economizar. Mas a gente fala economizar porque é o dinheiro que vai entrar, que vai compensar o que ele gastou. Mas compensa aí. Se você melhora o teu paciente... Primeiro, se você melhora o seu paciente mais... talvez você tenha mais paciente. Mas eu não estou nem entrando nesse ponto. Estou falando assim, ó, o mesmo efeito. Ele não vai melhorar mais, mas ele vai melhorar antes. Você vai ter mais paciente entrando e pagando. Então, o mesmo valor da terapia. Eu não estou nem falando que você é melhor e está pagando mais. Mas porque eu tenho mais paciente entrando e pagando, eu consigo compensar melhor esses 12 mil por ano ou 1.000 por mês dos pacientes que estão sendo tratados. Bom, beleza. Dúvidas? Que eu tenho mais... Não, mandei. Não é que dúvida no tema, porque falando de dinheiro... Não, é porque quando entra numa situação assim, agora falando de parte profissional mesmo, né? Porque assim, a gente fala tanto de ajudar o próximo e eu acho que tem que ajudar porque nós somos profissionais de saúde, mas a gente também às vezes esquece que o profissional de saúde é uma profissão como qualquer outra. Ninguém estuda só para ajudar os outros, a gente estuda para ter o nosso trabalho. E imagino o quanto isso deve ser complexo do ponto de vista financeiro e do ponto de vista, sei lá, vocação, né, de ajudar o próximo, né? Isso deve gerar muita... Não, total. E eu trabalhava até ano passado, eu trabalhava numa health tech, né, e que a gente prestava serviço para operadoras de saúde e tal. E na mesa, na tomada de decisão, era exatamente isso. O cara falava assim, não, legal, mas quanto que eu vou economizar? Essa era o que o cara queria saber. Então, essas métricas de quanto eu vou economizar, que é, tudo bem, eu vou investir tanto, mas o quanto que eu vou ter de retorno, é isso que quando a gente põe na mesa do físio que tá abrindo clínica e tudo mais, é isso que o cara quer saber. Né? Então, por isso que eu dei o exemplo, só para entender que ele parece abstrato porque a gente fica olhando só pro dinheiro monetário que a gente tá indo. Mas você tem que entender o todo, né? Então, da onde que ele vai voltar? E aí, a hora que você faz a compensação, aí você começa a entender o que vale a pena e o que não vale. Bom, um estudo desse, ele tem que ter regionalidade, ele tem que ser no Brasil todo. Como é que você mantém um estudo desse? Os de implementação, na verdade, você pode tentar num local e se der certo você expande. Né? Tem um estudo na Espanha que eles fizeram isso. Eles implementaram prática baseada em evidência em vamos dizer, uma UBS, e aí eles querem expandir para as outras UBSs. Um piloto, né? Para expandir, eles estão fazendo agora análise de custo-efetividade para mostrar para o governo quanto que gera economia. Então, existe uma grande discussão de avaliação econômica da gente generalizar resultado, por exemplo, de outros países. A gente sabe que não dá. Né? Então, se deu certo no Reino Unido,
talvez não dê certo a implementação aqui, porque o nosso sistema de saúde principalmente é diferente e a população é outra, né? Então, o Brasil é muito grande. A gente fala, não, vamos fazer isso tudo em São Paulo, que tem representatividade do país, porque não sei quantos são imigrantes de outros estados. A gente sabe que não é assim. Não é assim que funciona. Que a partir do momento que você mora no estado, né, é outra cultura, é outra vida, né? Então, o que a gente pensa é, implementa no lugar primeiro, se der certo, vai tentar expandir para outros lugares, né? Porque a gente sabe que até o acesso em saúde aqui em São Paulo e no Brasil não é o mesmo, né? Então, a facilidade que a gente tem aqui da UBS do bairro não é o mesmo que a zona rural tem, por exemplo, né? Então, tem que se pensar nisso também. Bom, para tomada de decisão, vou perguntar, ó, bate bola, direto, rápido. Não, para ajudar a galera, no contexto geral. Quero tomar uma decisão clínica em relação a utilizar uma técnica. Qual tipo de estudo eu vou buscar? Um guideline, que é um estudo de diretriz, uma revisão sistemática, um ensaio clínico randomizado com uma boa amostra? Dentre esses três? E a diretriz clínica ela foi feita em cima de revisões. Porque, veja, existem diretrizes clínicas hoje em dia que são opiniões, hein? Então, assim... Delphin? Não é isso. O cara chama de diretriz, de fato é. Mas ela não é baseada em revisões de revisões. Ela não é isso. Então, veja. Somente. Se for... Então, veja, eu tenho um guideline que foi recomendado pelo governo, que juntou revisões sistemáticas de vários aspectos que compõem aquela doença e fizeram um guideline para orientação. Aí eu tenho as revisões sistemáticas UNI e eu tenho os estudos UNI. Então você vê que um está dentro do outro. Se um está dentro do outro, o que resume mais o contexto é o guideline. Então o guideline é que deveria ser usado para tomada. Cuidado clínico. Veja se esse foi o processo de construção de um guideline. Porque hoje em dia o que mais tem é um grupinho se juntando, fazendo guideline, chama de guideline, publica como guideline, a galera acredita que é um guideline, mas não é. Então tem que tomar esse cuidado. Tem forma de analisar se o guideline é bom ou não, porque tem vários passos para você construir um guideline. Mas como né? que eu simplifico isso para aquelas pessoas que não têm familiaridade com a evidência científica? Basicamente é só olhar no método se eles buscaram as revisões sistemáticas para tomadas de decisões em cada ponto porque o guideline normalmente ele não toma uma decisão única, ele toma várias decisões para uma condição de saúde. Se essas várias tomadas de decisões foram feitas em cima de revisões sistemáticas, show. E tudo bem, às vezes a revisão sistemática não existe, mas ele encomendou praticamente uma revisão sistemática para ser feito dentro do guideline com estudos controlados e aleatorizados, vale também. Mas se é uma recomendação de expert, então, ó, a gente juntou aqui, a gente tá fazendo o guideline Físio Sem Limites. Pô, aí não, né? Mas às vezes o cara é famoso. Aí é que é o ponto. Às vezes o cara é famoso, nossa, esse cara ele é demais. Vou fazer o que ele tá falando. Melhor não. Beleza. E no guideline tem uma parte que ele fala como que foi construído. E aí essa parte que tem que analisar. Né? Uma revisão sistemática pode fazer recomendação de utilização de algum recurso ou técnica? Não deveria. Recomendação não, ela pode dizer o corpo da evidência, né? Ela fala assim, olha, em cima existe evidência alta ou baixa, que é aquilo que a gente estava conversando, em teoria é isso. E por quê? Porque uma revisão sistemática, normalmente ela responde uma perguntinha, né, de todo o aspecto que está em volta daquela condição de saúde. E por vezes você precisa de mais. Então, por exemplo, tem uma revisão sistemática para ver se certa intervenção melhora a dor. Mas a gente não investigou se ela melhora a função, e às vezes ela piora a função. Então, e agora? Entende? Então, nesse sentido, recomendação e tomada de decisão baseada só na revisão sistemática, sendo que existe um guideline de verdade, aí talvez seja melhor ir para o guideline. Agora, às vezes o guideline não existe, e o que existe é a revisão sistemática. Então, se o melhor que eu tenho hoje é a revisão sistemática, né, então é lógico que eu posso usar esse documento para me ajudar a tomar a decisão. Mas lembra que o documento não é a decisão. Eu vou usar o documento para colocar dentro do tripé da prática baseada em evidência para ponderar a minha decisão, né? Aí eu tomo ela. Então, só lembrando, né, o tripé é a melhor evidência disponível, que nesse caso seria a revisão sistemática. O segundo tripé é a experiência do profissional. E o terceiro, as expectativas do paciente. Bom, revisão sistemática, basicamente, as pessoas, quando elas são apresentadas a elas vão buscar principalmente na colaboração Cochrane. Os guidelines, por exemplo, eu busco na JOSPT, mas existe alguma organização, uma colaboração focada em guidelines? Eu acho que tem, mas eu não vou lembrar. Em físio? Se souber em saúde geral, não tem.
É porque eu vou na Jospit, geralmente, né? Olha, Já tem bastante lá. porque normalmente na Holanda o governo faz muito isso. Então, por exemplo, as pessoas procuram os documentos do governo para pegar os guidelines do governo. O Brasil tem isso. O Brasil tem guidelines do governo para as condições. Então, por exemplo, aqueles livretos de atividade física e saúde na população e etc., né, são feitos em cima dos estudos, são guidelines, né? Eu acho que é da Rebrates, É? o acesso do Brasil. Mas geralmente é sites governamentais, que é mais fácil de encontrar. Porque normalmente o guideline ele é focado num país, numa região. Então, como ele tem essa questão da regionalidade, porque a gente já discutiu que pode ser diferente e tal, então normalmente não tem um órgão internacional que cuida de guidelines. Porque, fazer um guideline internacional acho que vai contra até a própria ideia do que o guideline quer, porque o guideline quer chegar um pouco mais próximo da prática baseada em evidência. E se eu preciso entender qual que é o contexto de paciente, terapeuta e organizações, é lógico que algumas decisões vão estar focadas. É por isso, por exemplo, que o guideline, por exemplo, de dor lombar, talvez do Reino Unido. Do Reino Unido é diferente, por exemplo, da Austrália. Você vai falar, mas quem é melhor? Não tem melhor ou pior. Ele é um pouco diferente porque ele está adequado para a sua população, entendeu? Que nem do Reino Unido, o Startback é super sucesso, né? Então, neles eles recomendam. Mas os outros países que testaram não foi tão bom, então não há recomendação. Então tem que olhar o contexto do país mesmo. Gente, Gisele e Luiz, nós estamos chegando ao final aqui agora. Quero agradecer demais a presença de vocês. Mas não somos nós que encerramos aqui o episódio, né? Nós sempre deixamos para vocês, né? Para os nossos convidados, para poder encerrar. Então nós temos essa câmera aqui dedicada exclusivamente para vocês. E vocês podem... Vou deixar a Gisela começar, primeiro as mulheres, né? Obviamente, né, Luiz? E você pode deixar um recado que você quiser, né? Contato, o que você faz, momento coach, o que você quiser, você tem. Momento Antes do fim eu esqueci de mostrar a meia, preciso mostrar. Ah, meu Deus, não. Eu tô com a meia. Hoje a minha meia tá bem comida, bem Ai, usada, Jesus. porque, Desculpa, a Akira Toriyama morreu e eu preciso vir em todos os episódios agora com a meia do Dragon Ball. Essa tá Você bem chorou? utilizada. Você chorou, né? Pô, eu chorei quando eu vi o dublador fazendo a mensagem, sabe? E tocando a música do Dragon Ball GT. Pra mim foi muito importante Dragon Ball, cara. Eu gostava mais de Pokémon na época. Eu acho que dá pra gostar de todos, tá tudo certo, cara. Não tem que ter briga, não. Eu não acompanhava Dragon Ball. E eu ia não. falar sobre treinar, né, cara? Tem que treinar, olha lá. Puta, Então foi é foda. mostrar meia em todos os... Todo episódio eu tenho. Praticamente. Só se eu esqueço de alguma forma. Normalmente eu ponho mais perto da cara do João porque ele gosta. Adoro. Hoje eu tô já com vou- outra meia de Dragon Ball que eu vou trocar antes do último episódio. Gente do céu. As meias estão bem surradas do Dragon Ball, mas Usa bastante, né? é bastante mesmo. Bom, gente, por favor, faz direto pra câmera, pode arrepiar. Eu tenho que pensar, né, o que eu vou falar, mas na verdade a gente, na Unici, a gente tem um grupo, né, que vai começar semana que vem, talvez, de estudos de avaliação econômica, né? Não é voltado só para pesquisadores, é para todo mundo que queira aprender, né, sobre o tema. Então esse é o convite. E o convite maior, né, para todos os fisioterapeutas tentarem, né, seguir prática baseada em evidência dentro da sua abordagem, né? Isso é muito importante não só para você, né, mas para os pacientes também. Muito bom. Show de bola. Bom, primeiro eu queria agradecer, foi muito interessante o papo, foi super agradável. A assim. Gi não agradeceu, né? Esqueci de agradecer. Tá vendo, meu? Eu fiquei tão preocupada bola pra você de novo. Não, minha veterana, é porque é veterana da faculdade, então ele fez porque tinha que fazer, sabe? Essas coisas, obrigação. Fiquei tão nervosa que eu tinha que falar alguma coisa. Gente, eu sou péssima, eu tenho nervoso. Mas obrigada pelo convite, tá? E eu era veterana 2 vezes, né? Fui veterana Era um no bom Ricardo. bicho? Ela me fez era. pedir dinheiro no farol, sabe? Raspou o cabelo quando na época eu tinha alguma coisa. Isso, mano, já Me não fez tinha sofrer. tanto, né? Eu fiz uma lista aqui, eu queria falar em público. Andou de elefantinho. Andou de elefantinho é clássico, andamos clássico. e... Teve que pagar cerveja. Velho barreiro na cara. Qual que era a música que a gente cantava na época? Que tinha, além da música contra São Camilo, que na época era aquela rivalidade, né? Da Unici de São Camilo, mas tinha um tchutchu lá que fazia, tinha uma música específica, todo mundo fazia. Da dança do elefantinho? Bom, eu vou lembrar. Não vou dele. Você vai Cantar em reproduzir isso aí depois. Não, eu conversei com o meu psicólogo esses dias, quando eu convidei a Gi. Bom, desculpa. Mas acho que depois do estágio foi uma relação amigável, né? Pô, então, foi muito boa. Aprendi muito. Fui quase chefe. Não, então agradeço o convite, até mesmo por falar de um tema que é super complexo, né? E eu acho que é importante, né, toda a comunidade da físio aí saber sobre o assunto.
É isso aí. Então eu queria agradecer muito o convite, mas foi super bacana. E acho que de recado que eu posso dar eu tenho um grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa se chama Sample, né? Um grupo de pesquisa focado em ciência da implementação e epidemiologia. E a gente aborda também vários assuntos relacionados ao esporte. É Sample de Implementation Science and Epidemiology Research Group. A gente está no Instagram, que é @Sample Group. E estou falando isso porque a gente tem uma ação lá que a gente chama de Journal Club. E ela é bem interessante, ela é aberta, ela não é só atividade para quem quer ser cientista, para quem quer ser pesquisador, é para quem quer consumir ciência também, é aberta para todo o público, qualquer um pode participar. A gente faz reuniões semanais, de quinta-feira à noite, a gente tem variado, algumas semanas é 19 horas e algumas semanas é 20 horas, porque um dos componentes, que é um aluno meu, está fazendo do doutorado sanduíche na Holanda, então para ajustar o horário, a gente tem feito isso. E as atividades são divididas de 15 em 15, tem reunião toda semana, mas de 15 em 15 a gente discute um artigo científico que é inclusive determinado junto com a comunidade que participa de qual é o interesse de discutir. Então o assunto é determinado, a gente escolhe um artigo para o assunto e discute o assunto, na verdade, não é nem tanto o artigo, é mais o assunto que a gente discute. E de 15 em 15, né, os que intercalam, a gente escolhe um capítulo de livro para ler e estudar junto. No momento, a gente está estudando um livro que chama The Book of Why, que é um estudo que fala sobre causalidade, né, o processo de causalidade, tem sido bastante interessante. A gente está mais ou menos na metade do livro, mas não desanimem, porque a gente também tem um canal no YouTube onde a gente coloca as gravações lá para quem nos segue. Então, por exemplo, se você quer entrar hoje por causa do capítulo do livro ou quer ver as discussões dos artigos científicos, é só entrar no nosso canal e assistir e continuar participando daqui para frente. Então é aberto para todo mundo, é só entrar lá no Instagram, mandar uma mensagem que quer participar. E os meus alunos que organizam, né, então eles vão entrar em contato com certeza, colocar em grupo de grupo que a gente usa de mensagem e tudo mais, para vocês ficarem sabendo das novidades, e todo mundo está convidado se quiser participar. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Aí. Tem discussão de crossfit, né? Lesões de crossfit. Agora, hoje tá. Hoje tá tendo discussão. Agora são 19 quase, né? Acho que então acho que hoje é 19. 19h40. 19h40. Deve estar terminando, ou deve estar começando, se for. Só pra saber, o último artigo CrossFit. que eu lembro foi aquele quando saiu, que era o mesmo índice de lesão de qualquer outro esporte. Teve algum artigo? A gente fez um estudo de lesões do CrossFit aqui no Brasil. Na verdade, foi mais da região sudeste, né? Que a gente coletou pessoas e tal, para ver de fato essa crença, né? Porque a crença era que o CrossFit estava, na época, né? Que o CrossFit estava machucando demais e tal. E na verdade o que a gente mostrou é que a taxa, ele não machuca menos, tá? Mas é parecido com os outros esportes. Ou seja, não é porque você está fazendo CrossFit que você vai se machucar mais. Então Show. continue no box. Continue no box. Vai pro box. Vai pro box. Deu a impressão que era boxe de lutar. Não, box. É que crossfiteiro é viciado, né? E o volume de treino é maior, hein? E é isso aí, não esquecem de tirar o print do momento. Aqui, ó, bate as canecas, aproveitar, ó. Bom. Aí, Valeu, gente. valeu, equipe. Sabe?